e hoje vamos conversar sobre gênero dramático. Você já foi no teatro alguma vez? Você já fez alguma apresentação dramática na escola? Você já encenou alguma peça? Já viu Quadrilha de São João? E aí, você conhece os teatros que temos na nossa cidade? Já foi em algum? Você sabe o que é um texto dramático? Sabe o que é drama? Então, vamos começar a refletir sobre isso. Quando a gente fala drama, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é choro, manha, exagero. Na realidade, não é bem assim. O termo drama vem do grego, quer dizer ação. Vamos ver isso já já. Na aula de hoje, nós vamos perceber como é que se dá essa relação entre a pontuação, a rúbrica, a entonação no texto dramático, a fim de conseguir identificar nesse gênero textual as intenções e as emoções das personagens. Como eu estava dizendo, Aristóteles, um grego, lá no ano de 330 a.C., ele escreve, dentre outras muitas coisas, sobre a dramaturgia. E é ele que dá esse nome de texto dramático. Ele escreve, na verdade, sobre literatura, sobre a poesia. E ele divide a poesia, a literatura, em 3 tipos de texto. Nós temos o texto épico, temos o texto lírico e o dramático. O épico são poemas mais longos, que contam histórias de grandes heróis, salvam princesas, enfim, normalmente textos mais emocionais. E a gente vai ter em forma de poemas longos, como eu disse, mas também pode ser que tenha algo mais de prosa. Acho que você lembra o que é prosa. Existe também o texto lírico, que é mais semelhante ao poema musicado. Esse termo lírico vem de lira, um instrumento musical que acompanhava os poemas recitados. E o conteúdo desse texto lírico falava mais sobre amor, era todo em primeira pessoa, tanto que chamamos aí de eu lírico, né? Quando escutamos uma música, falamos, olha, o eu lírico, ou seja, a voz da música, não necessariamente a voz de quem canta aquela música, mas o eu lírico, a divindade, a entidade que transmite a mensagem daquela música é o eu lírico. Então, o gênero literário lírico, ele é escrito em primeira pessoa. O gênero literário épico, ele é escrito em terceira pessoa e fala de grandes eventos. E o gênero literário, o texto literário, gênero literário dramático, como será? Será que fala muito de choro? Não. Vamos pensar o que é texto, minha gente. O que é texto? Texto é toda e qualquer forma de expressão humana. Eu estou me expressando com vocês por meio do meu texto, um texto oral. Essa imagem, esse busto de Aristóteles é um texto. As pessoas olham e reconhecem, olha, isso é Aristóteles, aquele filósofo grego. Quando você vê uma foto sua de sua família, aquilo é um texto. Quando eu olho para o seu Instagram, a forma como você organiza as suas imagens, aquilo é um outro texto, fala sobre você. Se você desenha algo, é um texto, porque passa uma mensagem, uma música é um texto. Então, todas as expressões, sejam elas artística ou cultural, ou artes plásticas, ou texto escrito, meio de música, tudo isso é texto, tá? E aí o texto dramático é um texto que vai ser encenado. Essa é a palavra-chave do texto dramático. Enquanto o texto épico, ele vai ser narrando grandes feitos, o texto lírico vai ser meio cantarolado, acompanhado por uma harpa, por uma lira, fala sobre amor, primeira pessoa. O texto dramático, ele é escrito para ser encenado, para ser dramatizado. Ou seja, algo meio teatral. Vocês percebem isso? E aí que surge, lá na Grécia, como quase tudo que a gente vangloria aqui no Ocidente, também surge o teatro. A cultura greco-romana é muito rica, muito vasta. Esse teatro, aqui são algumas ruínas, é uma imagem de como eram os teatros na Grécia Antiga. Drama é um verbo que quer dizer atuar, atuar, tá? A dramatização é a atuação.
Drama é a ação. Quando eu tenho um texto escrito, mas esse texto escrito é representado por meio de ação humana, é dramatizado. Aqui eu tenho uma imagem para vocês entenderem mais ou menos como funcionavam esses teatros gregos. Olha, a população lotava. E aqui no palco você tinha apresentações de orquestras, você poderia assistir peças de teatro. E olha que interessante, as mulheres não poderiam representar, não poderiam atuar, apenas os homens que atuavam. E todos eles usavam máscaras. Essas máscaras se chamavam de comos. 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 Comédia vem disso. Nesses eventos grandiosos, eram normalmente celebrações, por exemplo, celebração da primavera, celebração do verão, celebração da colheita. Sempre existia um momento em que se matava um bode, ou por sacrifício, ou para festejar. E as pessoas ficavam, não gosto disso. Era um momento sofrido. Então, era o momento do tragus, ou seja, a música do bode, o choro do bode, né, o grito do bode. Isso vem do tragus, a tragédia. Então, a comédia e a tragédia são os principais formatos de texto dramático que surge na Grécia Antiga. Estou falando aqui desses 300 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, tá? E aqui eu fiz uma brincadeirinha com vocês para vocês entenderem a dimensão da popularidade do teatro na Grécia Antiga naquela época. Não tinha Netflix, se lembre disso. O Pátio do Forró em Dia de São João está para Caruaru, assim como os teatros gregos estavam para as acrópolis em dias de encenação. Vinha todo mundo! Ia todo mundo que pudesse, queria ir de fato, assistir às encenações. Eram super concorridas. Era o que tinha de mais interessante para o entretenimento da população na Grécia de 300, 400 anos antes de Cristo. Se orienta, se situa aí no tempo e espaço. Como eu disse para vocês, esse fragmento está na própria apostila de vocês, tá? Apostila língua portuguesa, logo no iniciozinho, e fala que a palavra drama, etimologicamente, significa ação. O gênero dramático é, então, o conjunto de obras literárias que apresentam a imitação de ações. Olha aí, um conjunto de obras literárias, textos que são escritos, que indicam, que orientam ações para serem representadas. Caracteres ou emoções por meio de personagens em ação, isto é, a encenação. Personagens, pessoa sou eu. Persona é uma figura que eu crio e só eu posso representar. Existem algumas personas. Rita Von Hunt é uma persona, apenas aquele ator que representa aquela personagem. Nerso da Capitinga é uma persona do ator que o faz ou fazia. Outras pessoas podem representar enquanto personagens, mas enquanto persona, normalmente é aquele ator que o criou, que representa. Personagem é uma figura que existe e pode ser representada por qualquer pessoa. Eu, você, tua professora, teu amigo da sala, tua mãe, inclusive, um dia pode brincar de fazer, às vezes, de uma personagem. Isso é encenação, é pôr em cena, é pôr ação na cena, pôr ação naquele texto. Os textos são escritos com o fim de serem encenados. Eles dispensam a intervenção de um narrador para conduzir a história. São os próprios atores que usam a palavra e a ação para que o enredo se desenvolva, sendo toda a obra realizada no espetáculo teatral. O gênero dramático envolve, então, dois aspectos. De um lado, como fenômenos literários, tem o texto. De outro, as técnicas de representação. Isso é o espetáculo. Você tem o texto, que é escrito segundo as normas estilísticas, segundo os componentes necessários para se escrever, para se produzir um texto dramático. Tem o texto em si e tem a atuação, a representação, as técnicas que as pessoas estudam por anos sobre teatro. Não sei chegar aqui e representar e atuar. Eu tenho que entender como é que atua, como é que eu vou interagir com o público. Mas hoje nossa aula é sobre o texto.
o texto, o gênero dramático. Ok? Então, para resumir, para vocês não se confundirem, embora estejamos falando sobre o texto dramático, e o texto dramático seja a premissa da peça teatral, nosso objetivo é estudar a estrutura, o desenvolvimento, as entonações, os elementos de um texto de gênero textual dramático. Então, primeiro, o indivíduo, o autor, vai produzir um texto. Primeiro você escreve a tua história. Imagina as personagens, coloca os nomes, o que é que cada uma vai falar, como que vai falar. As pessoas que você convidar, as atrizes, os atores, vão ler o teu texto. Ou, de repente, se você for atriz, se você for o ator, você vai ler o texto que foi escrito por alguém e vai pensar como representar aquilo. Você vai decorar aquele texto. Depois vai interpretar. Vai ensaiar na sua casa. Depois que você decorou o texto, você vai dramatizar. Vai colocar sentimento naquela forma de atuar, de falar aquele texto. Não basta apenas você ler. Você tem que atuar, tem que dramatizar, tem que colocar ação nessa leitura. E, por fim, você vai se apresentar ao público. Esse público pode ser o seu pai, sua mãe, seu irmão. Esse público pode ser seus amigos de sala. Esse público pode ser o teatro. Você que vai escolher. Ou as oportunidades é que vão te colocar nesse seu público, nesse seu palco. Aqui tenho algumas peças teatrais para vocês verem. E não só existe peça teatral com muita gente. Pode ter um monólogo também, tá? Aqui é um saltimbancos, são 4 pessoas que se vestem de animais. Olha que legal, no teatro, no texto dramático, o ator, a atriz, pode ser a personagem que quiser. De repente eu posso ser um bully que fala, eu posso ser um cachorro falando, uma galinha falando, ou posso ser eu, uma mulher. E aí, quando eu contar a história que o escritor do texto fez, não estarei sendo mais eu, Daphne. Estarei sendo a personagem que o autor, que a autora criou. Os textos dramáticos são subdivididos em atos e cenas. Ato e cena. Digamos, eu posso ter o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, e vai ser a apresentação, o desenvolvimento, o desfecho, certo? E as cenas são partes desses atos. Grava essa palavra. Pega a tua canetinha, pega a tua apostila e sublinha atos e sublinha a palavra cenas. Esses atos, essas cenas que a gente vai dividir o texto dramático, apresentam o nome da personagem que dialoga antes da sua fala. Por exemplo, Daphne. Vai ter meu nome ali, ó, Daphne. E o que eu vou falar? Bom dia. Mas também pode ter meu nome, Daphne. O que eu vou fazer? Como eu vou falar? Entre aspas, senta no banco e sorri. Aí, Daphne, eu li, sento no banco e depois eu vou reproduzir a fala que diz lá. Daphne, entre parênteses, senta no banco e sorri, bom dia. Então, senta no banco, bom dia. Vamos ver isso aqui, tá? Marcando assim a sua entrada em cena. Normalmente, segue uma sequência linear de situação inicial, apresentação, complicações com o ponto culminante, a tensão, o clímax e o desfecho. Geralmente, os textos destinados ao teatro possuem uma estrutura interna bem básica, que é essa estrutura aqui, ó, que eu estava dizendo para vocês agora há pouco, a apresentação. Nesse momento da apresentação, você vai saber sobre personagens, você vai saber sobre o que é que está acontecendo, tá? A introdução é mais para que você possa conhecer os indivíduos, os elementos e o contexto que aquela história vai se passar. Então, além da apresentação, nós também podemos entender que vai existir um conflito. Esse conflito não necessariamente é uma briga. Um conflito vai ser aquele, como é que eu posso dizer? Aquele momento do texto que vai te deixar com o coração mais acelerado. É aquele momento do texto que vai desencadear as partes mais interessantes do texto, tá? Chamamos de conflito ou clímax.
as peripécias dos personagens vão acontecer aí, as intrigas vão acontecer aí. Ou seja, o que mais chama a atenção em um filme, em um livro ou em uma peça, a gente chama de clímax ou conflito. E, por fim, o desfecho. E o que seria o desfecho? Gente, fechar. E o desfecho fecha, tá? Neste momento, é a conclusão da história. Vamos encerrar a história. Então, apresenta quem é e o que está acontecendo. No conflito, você tem ali a parte mais calorosa, né, da situação, e o desenlace ou o desfecho, que é quando se encerra. O texto teatral, ou a peça teatral, ela vai ser ensaiada para ser encenada. Vai ter um monte de gente atrás do palco. Não só vai ter as pessoas que estão falando aqui, porque vai ter as pessoas responsáveis pela iluminação, pela sonoplastia, vai ter alguém responsável pelo figurino, vai ter alguém responsável por fazer a maquiagem das pessoas, das personagens, vai ter alguém para dirigir e dizer quais gestos são ideais, quais movimentos são ideais, e tudo isso vai ser dito no próprio texto dramático. Ou seria uma maior bagunça, né? Quem escreve um texto dramático diz exatamente como pensa cada um desses elementos. Então, no texto teatral, texto dramático, o autor indica esses elementos nas rubricas. E o que é rubrica? Vamos descobrir já já. As rubricas aparecem em letras de tipo diferente ou entre parênteses, tá, gente? Indicam como as personagens devem falar. A gente vai chamar isso de rubrica de interpretação. Por exemplo, Daphne explicando pausadamente com as mãos sobre a perna. Quando eu li isso, eita, tem que explicar pausadamente com as mãos sobre a perna, tá? O autor do texto disse o que deveria fazer, como eu deveria fazer, e eu, que estou lendo, sou atriz, vou representar, vou seguir igualzinho o que está escrito ali. Chamamos isso de rubrica de interpretação. E como deve se movimentar? A rubrica de movimento. Quando lemos um texto dramático, as rubricas cênicas procuram nos dar informações sobre aquilo que se vê no palco. E as personagens podemos considerar como as protagonistas, as secundárias, as figurantes, assim como no texto narrativo que você viu durante o ano, com contos, com crônicas. Okay? Sobre a rubrica, elas são usadas em roteiros de texto dramático para indicar ao diretor como que os atores e as atrizes deverão atuar, como eles deverão se comportar. O diretor é aquela pessoa que não vai estar no palco, vai estar coordenando para que a peça aconteça. O diretor também não é necessariamente a pessoa que escreveu o texto. Por exemplo, se eu for encenar Shakespeare com vocês, eu sou apenas uma diretora, eu não sou o Shakespeare. Foi Shakespeare que morreu lá há 500 anos que escreveu aqueles textos. E nós podemos representar os textos que ele escreveu hoje, porque no texto dele tem as falas e as rubricas. Então, a qualquer momento, as pessoas podem ensinar Shakespeare baseado naquilo. E, muito provavelmente, as histórias serão representadas de forma bem semelhante. Eu acabei de falar de Shakespeare, tá? Esse texto 3 está na apostila de vocês com o nome texto 3. Localiza isso na tua apostila. William Shakespeare foi um grande escritor de gênero dramático. Ele é referência. E aqui, ó, entram Sansão e Gregório da casa dos Capuleto, armado com uma espada e um escudo. Isso aqui é a rubrica. É nessa parte, entram Sansão e Gregório, a gente já sabe, ó, Sansão e Gregório, as pessoas que estão representando essas duas personagens, elas vão entrar em cena. E a gente sabe também que vai ser na casa dos Capuleto. Então, a rubrica vai informar para o diretor e para os atores como deve ser o comportamento. E aqui vem a fala, ó, Sansão, 2 pontos. Gregório, juro que não vamos engolir. Gregório fala agora, não, como somos gananciosos.
Sansão fala. Perceba, falas, rubrica, tá? E aí? Você gostou? Ficou com vontade também de atuar? Espero que sim. Eu vou deixar aqui uma sugestão para vocês, tá? Ó, eu trouxe esse texto do Auto da Compadecida. É aquela parte que João Grilo e Chicó tentam convencer o padre a benzer a cadelinha do padeiro. E começam a mentir pro padre, dizendo que é a cadela do Major Antônio Moraes. Essa cena todo mundo já conhece, né? Todo mundo conhece também o Auto da Compadecida. O Auto da Compadecida é uma obra de Ariano Suassuna, que embora tenha o nome de alto, muito mais é uma farsa do que um alto. E o que é um alto e o que é uma farsa? Autos e farsas são os gêneros dramáticos que surgem lá na Idade Média. E eles têm uma função, pelo menos o auto, de catequizar. É um texto moralizante, de cunho muito religioso. Já a farsa é um texto satírico, irônico, tira onda com a sociedade, questiona as questões, as relações sociais da sociedade. Então, embora o nome Auto da Compadecida seja um auto, é muito mais uma farsa, enquanto gênero textual, do que um auto mesmo, tá? E aqui, ó, tem algumas rubricas. Padre aparecendo na igreja. Que gritaria é essa? E tem as falas do personagem, ó. Em letra maiúscula tá o nome da personagem. E na sequência tem a fala que essa personagem vai ter que executar. Quando tem coisas entre parênteses, é a rubrica, que é a indicação para que quem vai representar esta cena possa saber onde vai estar, o posicionamento que vai ter, o que vai falar, como vai falar, e para que o diretor possa orientar melhor o grupo de atores que está aqui. Então eu sugiro que você, sua professora, seus colegas de sala, possam fazer uma leitura dramatizada desse trechinho aqui do Auto da Compadecida. Vocês vão gostar muito. Quando fizerem isso, coloca essa pontuação, essa entonação, esse sentimento. Tem que representar, tem que dramatizar, tem que atuar. Beleza? Pode dar um print nessa página e nessa daqui. E aí vocês vão brincar bastante, prestando atenção. Ó, quando o padre for dizer, o que você acha? João Grilo fez uma pergunta a ele. Quer dizer que o senhor benze, não é? Aí o padre pergunta a Chicó. Então o padre vai dizer, o que você acha? Perguntando a Chicó. A pessoa que estiver representando o padre vai ter que virar para a personagem Chicó e fazer essa pergunta. Então, seguindo as rubricas, é facinho de ler. O Auto da Compadecida é um livro delicioso. Sugiro que você pegue na biblioteca da escola ou baixe na internet, mas vale muito a pena, tá? É isso. E fique em casa, a pandemia não acabou. Continue fazendo sua parte. Até a próxima.